Ele vinha de uma longa linhagem de samurais cuja antiga tradição enfatizava a obediência. E mesmo assim ele estava prestes a desafiar seu governo. Em 1939, este humilde diplomata japonês foi lotado na Lituânia. A Alemanha nazista havia acabado de invadir a Polônia a oeste. As forças da União Soviética se aproximaram a leste, e milhares de refugiados judeus agora estavam presos na Lituânia. Se ele os ajudasse, estaria arriscando sua carreira. Mas se não ajudasse, estaria abandonando milhares nas mãos dos nazistas. Então por que este diplomata japonês arriscou tudo para ajudar milhares de judeus a escaparem do Holocausto? Kyune Sugihara era um marido amoroso e um pai dedicado. De acordo com sua esposa, ele era um homem extremamente bondoso que nunca perdia a paciência e tinha dificuldade em disciplinar os filhos. Enviar um homem assim para a Europa Oriental em 1939 era como lançar uma lanterna de papel no meio de uma tempestade. E mesmo assim, lá estava ele. A pessoa certa, no lugar certo, e perfeitamente no momento certo. O Japão enviou ele para a Lituânia para abrir um serviço consular. Seu trabalho principal era coletar informações que poderiam informar as estratégias diplomáticas e militares do Japão na região. Mas assim que ele começou a trabalhar, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. A Alemanha invadiu a Polônia. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha em resposta. A Segunda Guerra Mundial havia começado. A invasão alemã enviou ondas de refugiados atravessando a fronteira em direção à Lituânia. Eles trouxeram histórias aterrorizantes sobre o que a Alemanha estava fazendo com os judeus. Leis severas que os privavam de seus direitos e propriedades. Relocações forçadas para guetos e campos de concentração. Ataques brutais e assassinatos em massa. Muitos temiam que a Lituânia pudesse ser o próximo país a cair. Os refugiados judeus estavam aterrorizados. Eles não podiam deixar o pesadelo alemão alcançá-los. Eles precisavam de ajuda. Eles primeiro precisavam dar um jeito de fugir da Europa. E então os soviéticos invadiram a Lituânia. Os soviéticos não estavam do mesmo lado que a Alemanha, mas também não eram exatamente amigáveis com os judeus. A Lituânia estava agora presa entre um martelo e uma bigorna, ocupada por um império com o Terceiro Reich à sua porta. As autoridades soviéticas ordenaram que todas as embaixadas estrangeiras deixassem o país. Mas, enquanto Sugihara arrumava seus pertences, ele descobriu um grupo de refugiados judeus esperando para falar com ele. Eles tinham elaborado um plano detalhado para escapar da Europa, mas não conseguiram colocá-lo em ação sem a ajuda de Sugihara. Os soviéticos não os deixariam sair da Lituânia, a menos que outro país os aceitasse. Mas eles não conseguiram encontrar ninguém disposto a recebê-los. Eles finalmente descobriram que uma pequena ilha holandesa não exigia vistos de entrada. Um cônsul holandês bondoso já havia carimbado seus passaportes, mas os alemães bloquearam sua saída. Sua única esperança de chegar ao Caribe era ir para o leste através da União Soviética. Mas os soviéticos não tinham interesse em acolher um monte de judeus caso eles ficassem presos. Então o cônsul soviético deu-lhes uma condição. Eles teriam permissão para conseguir um visto de trânsito, provando que poderiam cruzar a fronteira e seguir para o leste. O Japão é uma pequena nação insular. Ainda assim, havia invadido e ocupado a maioria de seus vizinhos, o que fez com que, se os judeus precisassem deixar a União Soviética em direção ao leste, permanecessem tendo que passar pelo território ocupado pelo Japão. Então eles recorreram a Sugihara, a única pessoa com o poder de conceder vistos japoneses. Mas quando ele enviou mensagens ao ministério japonês, seu pedido foi negado de novo, e de novo, e de novo. O que ele poderia fazer? Desobedecer suas ordens destruiria sua carreira. Ele ficaria incapacitado de sustentar sua família. Pior ainda, estaria manchando sua honra. Desobedecer ordens era uma questão de honra e lealdade, e o governo japonês levava a honra e a lealdade muito, muito a sério. Mas como ele poderia ignorar as centenas de famílias desesperadas que estavam do lado de fora de seus portões? Sugihara queria proteger sua família. Ele queria preservar sua carreira diplomática e manter sua honra. Mas ele era assombrado pelas palavras de um velho provérbio samurai. Nem mesmo um caçador pode matar um pássaro que voa para ele em busca de refúgio. É fácil enxergar multidões de refugiados desesperados como estrangeiros anônimos, como um problema alheio. Mas Sugihara via seres humanos em necessidade e não conseguiu desviar o olhar.
Mas a parte difícil estava apenas começando. Cada visto tinha que ser escrito e assinado à mão. O relógio estava correndo. Era apenas questão de tempo até os soviéticos os forçassem a deixar o país. Por quase um mês ele trabalhou até 20 horas por dia escrevendo vistos. Ele mal dormia, ele mal comia. Sua esposa levava refeições para que ele não precisasse parar de escrever, e ela até massageava suas mãos doloridas no final de cada dia. Uma quantidade aparentemente interminável de refugiados judeus fazia fila em frente ao consulado dia e noite. As vidas deles dependiam da velocidade da caneta de Sugihara. Por fim, os soviéticos o obrigaram a deixar o consulado. Alguns relatos apontam que Sugihara continuou emitindo vistos a caminho da estação de trem. Ele emitiu vistos para a multidão pela janela do trem, continuando a escrever mesmo enquanto o trem partia da estação. Alguns até dizem que, enquanto o trem acelerava, ele gritou para a multidão de refugiados judeus: "Por favor, me perdoem, eu não posso mais escrever." Dentro de um ano, a Alemanha invadiu a Lituânia. Ao fim da guerra, 90% dos judeus da Lituânia estavam mortos. Esse número teria sido maior se não fosse por Sugihara. Seus vistos permitiram que milhares de judeus escapassem da Lituânia. Eles viajaram para o leste de trem através da União Soviética até o Japão, e então se espalharam pelo mundo para construir novas vidas em terras estrangeiras. Depois de ser forçado a deixar a Lituânia, Sugihara foi transferido para vários consulados japoneses pela Europa até o fim da guerra. Mas lembre-se, o Japão era aliado dos nazistas, e eles perderam. Então, quando a guerra finalmente acabou, os soviéticos não deixaram Sugihara partir. Em vez disso, eles o prenderam, junto com sua família, em um campo soviético de prisioneiros de guerra por 18 meses. Mas quando finalmente conseguiram voltar para casa, o Japão demitiu Sugihara do serviço diplomático. A justificativa oficial foi redução de pessoal, mas Sugihara acreditava que havia sido devido à sua desobediência. Sua carreira foi destruída. Ele assumiu trabalhos simples para sustentar a família. A história de sua bondade e autossacrifício poderia ter morrido com ele, se não fosse por um homem grato. Um homem cuja vida foi salva pelo traço da caneta do diplomata quando era apenas um menino. Um homem que agora trabalhava na Embaixada de Israel em Tóquio e estava determinado a encontrar seu salvador. Ele finalmente encontrou Sugihara, que foi celebrado pelo governo israelense como um herói. O Memorial Oficial de Israel às Vítimas do Holocausto reconheceu-o como justo entre as nações, uma honraria concedida aos não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Eventualmente, seu próprio governo descobriu o que ele havia feito. Eles restauraram seu legado honroso com um pedido de desculpas formal e ele agora é celebrado no Japão como um símbolo heróico de humanidade e compaixão. De acordo com a tradição judaica, quem salva uma única vida salva um mundo inteiro. Mas Sugihara não salvou apenas 6.000 pessoas judias. As pessoas que ele salvou tiveram filhos, netos e até bisnetos. Cerca de 40.000, de acordo com algumas estimativas. Cada pessoa que sobreviveu a Sugihara foi capaz de formar uma família, e eles tiveram filhos. E no meu caso, são algumas centenas de descendentes. 40.000 vidas. 40.000 almas. 40.000 mundos que só existem porque, em um momento de escuridão, Sugihara arriscou tudo para ser uma luz brilhante.